O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Elas determinam se podemos seguir em frente ou parar. Dão sensação de relaxamento, oferecem energia e até representam o amor. As cores estão na natureza e também nas criações humanas. Para pintar quadros ou colorir paredes, são usadas as tintas industrializadas, que impactam o ambiente e preocupam os cientistas. O Ciência de hoje vai falar sobre as tintas naturais que colorem sem agredir a natureza. Em uma semana, a equipe do Dornelles pintou esta casa por dentro e por fora. Um trabalho que deixou o imóvel mais bonito. É que nem essa fachada que a gente tá vendo aqui. Se fosse uma fachada assim, branca, uns desenhos, pouca decoração assim, ela não ia parecer muito, né? Quanto mais cor pra gente é melhor para trabalhar. Só que pra gente, que é pintor, decora mais, o ambiente fica mais bonito. Há 16 anos, Dornelles trabalha com tintas, pincéis e rolos. Um trabalho que exige capricho e concentração. Pintador de parede tem bastante, agora pintor com qualidade está bem difícil. E quem faz o serviço, se você pega o serviço de pintor, você tem que passar suas qualidades para você começar a ter a sua clientela. Os fabricantes de tintas recomendam que as paredes das casas sejam pintadas a cada 5 anos. Trabalho de sobra para pintores como o Dornelles, mas que gera impacto ambiental, além de custar caro. Num estudo de quanto se gasta de energia para produzir cada material de construção, nós constatamos que, na realidade de uma casa popular no Brasil, cimento, cerâmica vermelha, vidro e aço eram os 4 materiais com maior montante de energia. A tinta não tinha relevância, mas à medida que a gente considerar uma repintura a cada 5 anos, em 50 anos a tinta passa a ser o material que mais gastou energia, a tinta industrial. Um impacto que não fica restrito ao meio ambiente. As substâncias presentes nas tintas industrializadas também podem prejudicar a saúde humana. Bom, tem pessoas que sentem bem o malefício dessas tintas, né, com problemas alérgicos, respiratórios, né. A Organização Mundial da Saúde identificou como síndrome do edifício doente aqueles edifícios em que os usuários sentiram esses sintomas de doenças, de problemas respiratórios e alérgicos na pele. Isso porque as tintas industrializadas são compostas por pigmentos, resinas, solventes e aditivos. São substâncias que tornam a tinta mais fácil de aplicar, garantem a permanência da cor na superfície e deixam a aparência mais bonita. O impacto ambiental dessas tintas industrializadas vai desde o processo de fabricação dessas tintas até a destinação final delas, né? No processo de fabricação, utiliza-se metais pesados para a coloração, né, para o pigmento. Por exemplo, o cádmio, que dá a coloração amarela, o cobre, que dá a coloração verde, entre outras. Além disso, as tintas industrializadas, elas utilizam muitas substâncias químicas tóxicas, né, para obtenção dos aditivos das tintas, né. Esses aditivos conferem características peculiares para essas tintas, por exemplo, os aditivos plastificantes, anti-espumantes, antifungos, né? E esses aditivos normalmente são substâncias pesadas, que prejudicam não só o meio ambiente, mas a saúde humana também. As tintas são formadas por pigmentos, que são a cor, por solventes, que diluem o pigmento, e por aglutinantes, que unem todos os ingredientes. No caso das tintas naturais,
todos os elementos são buscados na própria natureza. Essas cores foram sendo desenvolvidas, encontradas de acordo com a disponibilidade. A gente sabe, por exemplo, que o pau-brasil, que dá nome para o nosso país, ele é relacionado a uma cor vermelha, uma cor magenta muito forte, usada para tingir, tirada das lascas da árvore do pau-brasil, que em solução na água produz uma tinta. Os pigmentos naturais podem ser de origem vegetal, como o açafrão, que dá a coloração amarela, ou de origem mineral, como é o caso da argila rosa, por exemplo. Os pigmentos vegetais, eles são instáveis, né? Então eles perdem a cor muito fácil. Eu comecei essa pesquisa testando o pigmento que vem da palmeira jussara, né? Ela tem um fruto que é muito similar ao açaí da Amazônia. E a cor é um roxo muito forte. Mas eu percebi que o pigmento perdeu a cor muito fácil. E tentando manter a durabilidade dessa cor utilizando o limão, eu percebi que a cor também variou muito. Deixou de ser roxo para ficar uma cor mais para o cor-de-rosa. Então, pela instabilidade dos pigmentos vegetais também, eu percebi que não vale muito a pena trabalhar com eles. O que vale a pena é trabalhar com os pigmentos minerais, que a cor não muda. Eles são muito estáveis, né? Como a terra, a argila, cal. No caso das tintas naturais, o solvente mais utilizado é a água. É o solvente natural mais ecológico, né? Na Alemanha, estão testando o solvente vindo do suco de laranja, porque a laranja, ela possui duas substâncias, né? A isoparafina e o delimoneno. Essas duas substâncias fazem com que ela seja um ótimo solvente também, mas está ainda em fase de teste. Por enquanto, nós só estamos utilizando a água. Já os aglutinantes das tintas naturais podem ser a cola branca, encontrada em qualquer papelaria, ou ainda gomas retiradas de vegetais. Como aglutinante foi usado goma de cacto, goma de babosa e cola branca PVA. Também é muito simples, é só você pegar uma folha de cacto, ou mesmo se dá com a babosa, cortar essa folha em pedaços de 5 centímetros e deixar de molho na água. Normalmente deixa 8 dias de molho na água. E aí depois desses 8 dias, sempre mexendo, né, todos os dias, você vai obter uma goma assim, muito, muito plástica. Os pigmentos, solventes e aglutinantes das tintas naturais são encontrados na natureza. Por isso, o custo deste tipo de tinta em comparação com as industriais é muito mais baixo. Em termos mais técnicos, a gente pode separar. A tinta tem um corante, um pigmento, que é o que dá a cor. Ela tem um aglutinante, que é aquilo que garante que o pigmento vai aderir à parede, à superfície que vai ser pintada. Depois a gente tem um meio líquido, que é o solvente, onde a gente vai dissolver e misturar isso tudo para permitir um cobrimento, permitir que a tinta se espalhe de maneira uniforme. Então, quando se fala em tintas naturais, esses 3 elementos são buscados na natureza. Muitas pessoas não têm condições de comprar um latão de tinta de 18 litros. E na minha pesquisa eu comprovei que você pegando terra, né, do local, e o gasto vai ser só com a tinta branca PVA. Mas se você utilizar outros tipos de aglutinantes, como caule da bananeira, goma de cacto, goma de babosa, goma de polvilho, é possível você mesmo fabricar a sua tinta, né? E o gasto vai ser bem menor. No próximo bloco, vamos aprender a fazer as tintas naturais e também os detalhes da pesquisa da Fernanda, que testa a eficiência destes produtos. Representações do cotidiano.
a luta pela sobrevivência, a caça e a imagem que o homem fazia de si. Desde a pré-história, o ser humano usa a pintura como forma de comunicação e compreensão da realidade. E os desenhos que atravessam os séculos foram feitos muito antes da invenção das tintas industrializadas que conhecemos. O Ciência de hoje apresenta as tintas naturais. No caso dos homens pré-históricos, eram feitas com sangue, argila e clara de ovos. Hoje, podem ser produzidas em casa com produtos encontrados na natureza. É realmente muito simples de ser feito. Dá para fazer com a mão, amassar a terra e dissolver a terra na água. Essas tintas foram feitas com terra e argila, algumas com cal, para atingir a coloração branca ou bege, né, umas colorações mais claras. Terra argilosa, argila rosa, branca, preta, terra arenosa. Estes foram alguns dos pigmentos usados pela Fernanda para produzir tintas naturais. No caso dos tons de marrom, a própria terra foi a matéria-prima. Porque a terra é muito fácil de ser encontrada. A única precaução assim, que a gente tem que tomar para extrair a terra é que os primeiros 50 a 60 centímetros, quando você cava, tem que ser descartado. Porque tem muita matéria orgânica, muitos micro-organismos que fazem a decomposição também da matéria orgânica. Tem raiz, tem pedra, enfim. Esses primeiros 60 centímetros tem que ser descartado e utilizado abaixo disso. Então, depende do lugar onde você for cavar, você vai encontrar terra de diferentes tonalidades, e é isso que faz as tintas naturais ter tanta diversidade. Para fazer a tinta, é preciso misturar o pigmento escolhido com água. Depois, basta adicionar o aglutinante aos poucos, neste caso, a cola branca. A cola branca PVA, ela não é natural, né? É uma cola branca industrial, só que ela não é tóxica. Então, ela pode ser considerada um aglutinante para tinta natural, o que é normalmente feito, né? Quando se fala em tinta natural, normalmente quem já conhece o assunto associa a essas tintas de cola branca. Mas existem outras alternativas, como a gente usou lá, a goma de babosa, a goma de cacto, mas também tem a goma de polvilho, que dá para ser usada, tem a seiva do caule da bananeira. Existem muitos aglutinantes disponíveis na natureza que você consegue substituir a cola. É possível misturar tudo com a mão ou com um agitador elétrico, até chegar ao ponto. Por utilizar água, terra e cola branca, a consistência da tinta é parecida com a consistência de tinta industrializada, né? Uma consistência cremosa, assim, não é muito aguada. Mas também depende muito do seu objetivo com a tinta, né? Se você fizer uma tinta mais aguada, você vai ter que passar mais demãos dessa mesma tinta. Se você fizer uma tinta mais cremosa, mais grossa, vai precisar passar menos demãos da tinta. As tintas preparadas pela Fernanda foram usadas neste painel. Estudantes de arquitetura e voluntários participaram de uma oficina sobre tintas naturais e depois transformaram o conhecimento no mural que homenageia o designer brasileiro Sérgio Rodrigues. Para pintar com as tintas naturais, é possível usar pincéis normais ou rolo de lã de carneiro. Também são necessárias mais de 2 demãos e lixar bem a parede. A tinta natural, ela adere muito bem em superfícies rugosas, né? Então, numa parede comum, né, de alvenaria, como foi no caso lá da parede que nós pintamos na universidade, tivemos que lixar a parede primeiro para tirar todos os vestígios da tinta que estava lá no local e deixamos a superfície bem rugosa, né?
Então, eu recomendo que as pessoas que vão utilizar a tinta natural, primeiro tem que lixar a parede e depois passar a tinta com brochas e rolo de lã de carneiro. O rolo de espuma, ele não é bom para passar a tinta natural de terra, porque ele respinga muito, né, a tinta e prejudica na hora da aderência da tinta na parede. As receitas das tintas estudadas pela Fernanda foram desenvolvidas na Universidade Federal de Viçosa, no projeto Cores da Terra. As tintas naturais foram usadas para pintar as casas de 8 assentamentos de terra, por meio de um convênio com o INCRA, e coloriram a vida de muita gente. Em 2005 o projeto teve início oficialmente aqui na UFV, por conta de uma demanda que a gente conhece, que é pela pintura, né? Que se você verificar nas comunidades periurbanas, a pintura é quase inexistente. Isso se deve muito ao preço das tintas, né? E, enfim, esse é um caminho que a gente quis seguir, que é essa de produzir tintas de baixo custo para que as pessoas tivessem condições de pintar mesmo. E uma outra coisa é saber que existe uma técnica antiga, que é bem comum aqui em Minas, se chama barrear, que basicamente é aplicar barro nas paredes. E esse projeto também é uma tentativa de fazer um resgate dessa técnica, mas melhorando alguns requisitos, né? Porque ela caiu em desuso, porque ela não funcionava bem. O Fernando trabalhou na melhoria das receitas durante o mestrado na Universidade Federal de Viçosa. Depois da pesquisa, as tintas naturais estão de acordo com as normas da ABNT para tintas látex econômicas. O que eu estou fazendo é aperfeiçoar o processo de produção de tintas utilizando a resina PVA, que é a cola branca. E com isso a gente já conseguiu reduzir muito a quantidade de cola e com isso baratear a tinta e fazer com que essas tintas atendam aos requisitos de desempenho que são determinados pela ABNT para tintas látex da categoria econômica. Hoje a gente já tem condições de produzir tintas que atendem a esses requisitos de qualidade. No doutorado, o Fernando vai aprofundar ainda mais o estudo das tintas naturais, investigando a mineralogia dos solos usados na composição. No doutorado, eu vou dar andamento à pesquisa que foi iniciada com o mestrado e com base nas perguntas que o mestrado gerou. E as principais perguntas que foram geradas foram mais ligadas à questão da mineralogia dos solos, né, que nós utilizamos. Cada mineralogia, pelo que a gente compreendeu, ela está influenciando os requisitos de desempenho, as respostas, né, de desempenho. Só que até agora a gente não conseguiu entender como influencia essas respostas. A gente tem algumas hipóteses, né, que estão ligadas à forma, ao tamanho das partículas, o modo como elas interagem com os outros componentes. E a intenção do doutorado é a de compreender isso no âmbito mais microscópico, né, de fazer análise de imagem disso para saber o que realmente está acontecendo. Enquanto isso, na Universidade Federal do Paraná, a Fernanda estuda o desempenho das tintas naturais frente ao calor, à radiação UV e à chuva. O objetivo principal da minha pesquisa é testar a durabilidade, né, dessas tintas, né, o desempenho delas frente às radiações ultravioleta e as intempéries em geral, né. Para isso, eu vou fazer um teste de intemperismo acelerado, né, na câmara de intemperismo QUV, que utiliza lâmpadas UVA que simulam a radiação solar e condensação de água para simular a chuva. Para isto, ela vai criar 5 corpos de prova. Serão como pequenos pedaços de parede pintados com tintas diferentes. O primeiro com tinta feita com terra e cola branca. O segundo com cal, cola branca e óleo de linhaça. O terceiro de cal e caseína, que é uma proteína do leite. A quarta de argila e cola branca. Por fim, para o controle, o quinto corpo será de tinta industrial de alta resistência.
O corpo de prova, ele é um bloco de argamassa, né? De cimento, areia e água. Tem as dimensões 10 por 7 porque eu segui a norma da ABNT para esse tipo de teste. Então, eu selecionei 5 amostras apenas, porque é o que cabe no equipamento, né? Por mim, eu testaria mais amostras, porque existem muitas tintas naturais hoje que dá para fazer. A tinta de caseína, ela é muito importante porque a caseína é uma proteína do leite, né? As proteínas, tanto do leite quanto do ovo, a albumina, eles servem como aglutinante. Então, é muito importante nessa minha pesquisa eu provar a eficácia desses insumos naturais, né, na fabricação de tintas. Então, eu espero que a minha pesquisa seja o passo inicial e futuramente outras pessoas possam utilizar como exemplo e testar outros tipos de tintas, né, a fim não só de provar a viabilidade das demais tintas, como também descobrir novos insumos, né, tanto para pigmentos vegetais como para pigmentos minerais, porque é possível extrair cor de muitos insumos naturais, né, como flores, frutos, descobrir novos aglutinantes também, testar os aglutinantes como a goma de cacto, a goma de babosa, seiva de bananeira. Existem muitas possibilidades que devem ser testadas. Os corpos vão passar por um teste de 600 horas em um dos laboratórios do LACTEC, Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento. Durante os testes, as tintas serão expostas a um calor de 60 graus, raios UV e por jatos d'água a cada 2 horas. Os resultados serão retirados a cada 200 horas. O objetivo é simular situações que as tintas para ambientes externos enfrentam. É muito diferente quando você aplica essa mesma tinta no ambiente interno e no ambiente externo. No ambiente externo está sujeito à radiação solar e à chuva, mas no ambiente interno também está sujeito a modificações por causa da iluminação artificial, que também acaba modificando um pouco a tinta. É isso que eu vou tentar analisar nesses testes, né, qual a influência dessas duas variações, né? Com os resultados, será possível conhecer o desempenho de diversos tipos de tintas naturais, inclusive com relação às tintas industriais. Não só mostrar a viabilidade dessas tintas, mas mostrar também que é possível substituir, né? Em vez de usar uma tinta industrializada, que com certeza a resistência dessas tintas é bem maior, mas considerando o impacto ambiental e os danos, né, para a saúde dos usuários, queria provar que é possível substituir essas tintas por uma tinta que cause menos danos, né? Na verdade, as tintas naturais não causam danos nenhum. É possível preparar com a mão, ela não libera cheiro e nem causa alergia na pele. As cores compõem a paisagem, dão vida aos ambientes e são ferramenta para a arte e para a expressão humana. As tintas naturais são uma alternativa mais barata e ecológica às industrializadas. O papel da ciência é estudar e desenvolver formas de tornar as tintas naturais mais duráveis, práticas e, assim, popularizá-las no Brasil.